Ô, Gabriel, para aí, você tá me roubando. Hã? Que bicha? Eu tô te roubando? Me explica como eu poderia estar te roubando, sendo que você aprovou o orçamento, eu não mexi no valor do projeto, tá tudo certinho. Não é isso. Meu terreno tem 250 metros quadrados e você fez uma casa só com 116. Pra que todo esse espaço em volta? Pra que tudo isso? Eu não quero. Faz tudo, ocupa o terreno todo, da frente pra trás, faz uma caixona inteira. Então, amado, te contar um segredo não vai tá dando pra tá sendo não vou tá fazendo isso não pode. Mas como assim não pode? Claro que pode. Eu tô pagando, o terreno é meu, eu construo o que eu quiser, eu quero ocupar 100% dele. Bom, amada, vem cá, te contar um segredo aqui, ó, vem aqui com o tio. Primeiro, não é só porque você tá pagando e que o terreno é seu que você pode fazer o que você bem quiser nele. Existem leis, existem normas e existe uma série de situações que as prefeituras impõem a terrenos falando que pode ou não pode ser construído naquele lugar. E segundo, eu não posso ir contra essas leis porque senão isso seria minimamente negligente da minha parte, sem falar que seria um serviço muito mal prestado. E você não quer lidar com um profissional negligente, não é mesmo? Não, mas não pode construir em tudo? Ai, desculpa, você não sabia que não pode. Não, tudo bem, isso é normal. Faz o seguinte, fica no vídeo até o final que você vai entender o porquê não pode construir no seu terreno inteiro. Oi, meu nome é Gabriel, sou arquiteto e esse é o canal do Estúdio 9x9, o seu canal de arquitetura nerd com uma pitada de te ensinando por trás das câmeras. Pelo menos da arquitetura, a gente ainda não está preparado para fazer um por trás das câmeras do canal. Quem sabe um dia. Pois é, galera. Criar casa e construir casas e projetar casas é uma coisa muito divertida, é muito legal, mas dá um trabalho que vocês não têm noção da dor de cabeça que isso vem. É um monte de coisinha que a gente precisa seguir e esse trabalho começa e essas situações e esses empecilhos começam a partir do momento que o seu terreno ele existe. Se o seu terreno existe no mundo, você consegue ir lá, visitar, colocar o seu pezinho na terra, e ele não vive só no seu maravilhoso mundo da imaginação, é um lugar real com um endereço, existe uma grande chance de que esse terreno esteja sob a atuação de alguma lei. E geralmente até mais que uma lei, que me falam o que pode ou não pode ser construído. Por exemplo, existem lugares na cidade onde eu não posso fazer casas, onde eu tenho que fazer lojas. E existem lugares na cidade onde eu não posso fazer lojas, eu tenho que fazer casas. O quanto pode ser construído, tem lugares que vão me falar que, tipo, em terrenos de 250 metros eu posso construir até 10 metros quadrados, e outros que me falam que em 250 metros eu posso construir até 1.500 metros quadrados. E onde no terreno isso pode ser construído? O que tem que ficar livre, seja para poder permitir a ventilação desse lugar ou também para permitir o uso desse lugar como uma outra situação. Mas vamos começar do começo? Cada cidade deste Brasilzão de meu Deus tem um documentinho pequeno, como vocês conseguem ver por aqui, chamado Código de Obras. O que o Código de Obras vai dizer pra gente? O Código de Obras vai dizer quanto em porcentagem do terreno eu posso ocupar. Só para facilitar as contas, imagine um terreno de 10 por 10. Esse terreno não existe, olha só, ele é fruto da minha imaginação. Portanto, eu poderia construir nele inteiro. Mas não vamos construir nele inteiro, vamos fingir que ele existe numa cidade. Esse terreno de 10 por 10 provavelmente está em alguma região da cidade que me fala quanto desse terreno eu posso ocupar. Eu posso ocupar até 70% desse terreno, ou então eu posso ocupar até 60%. Isso é um valor que vem dado pra gente chamado taxa de ocupação. A gente abrevia como TO.
Esse TO vai me falar exatamente, olhando de cima para baixo, o quanto do terreno pode ser casa e o quanto do terreno não pode ser casa. Mas ele não me fala onde isso tá. Cuidado, porque isso é 70% do terreno, isso é 70% do terreno e isso também é 70% do terreno. Essa é a grande questão com o TO. Ele vai te falar quanto em porcentagem você pode ocupar daquele lugar. É o coeficiente de aproveitamento, chamado de CA. Isso me fala quanto da área daquele terreno eu posso construir. No nosso caso do terreno de 100 metros quadrados, vamos supor que esse CA seja tipo 50%. Então eu sei que nesse terreno de 100 eu só posso construir 50 metros quadrados. Não importa que eu possa ocupar 70. A minha casa só pode ter 50. Entendeu a lógica? Tem casos que é mais. Por exemplo, vamos supor que o CA desse terreno seja 2. Então, nos meus 100 metros quadrados de terreno, eu posso construir até 200. E é aí que a gente começa a ganhar os segundos andares, os terceiros andares, e entender quais áreas entram nesse cálculo e quais não. Às vezes garagem não entra, mas vai depender da sua cidade. Às vezes as edículas no fundo não entram, mas vai depender da sua cidade e do tamanho da edícula. Tudo isso é uma série de contas, cálculos e exercícios de encaixe que nós arquitetos fazemos quando estamos construindo uma casa. Fora isso, tem um outro fatorzinho que algumas vezes não tem, mas existe também e tem que ser considerado, que é a área permeável. Nosso terreno simpático de 100 metros quadrados, eu vou chamar o nosso terreno de 100 metros quadrados de Feldesberto. Feldesberto, nosso terreno de 100 metros quadrados, me fala que ele precisa de, 20% de área permeável. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 20% da área do terreno, em 20 metros quadrados, eu não posso, de jeito nenhum, ter laje, ou ter concreto, ou ter qualquer coisa que não deixe a água vazar para baixo. A água da chuva, né? Cai água do céu, a água precisa ir do céu para dentro da terra. Isso é o que a área permeável garante. Que essa água que está aqui vai vir para baixo da terra e tudo bem. Por quê? Porque a gente está trabalhando na questão de prevenir uma coisa chamada enchente. Que ninguém gosta muito. Então essa água precisa vazar para dentro da terra, ser escoada. E por isso que a gente tem essa limitação de quanto de área permeável a gente precisa nesse terreno. Parece fácil, né? É só pensar nesses tamanhos, aí você cola tudo onde... Então, mas não é bem assim. Porque depois vem uma coisa chamada Lei de Uso e Ocupação do Solo. Cada cidade às vezes chama do que quer, mas o nome guarda-chuva é esse. O que é a luz? A Lei de Uso e Ocupação. Vamos chamar de Lei de Uso só para facilitar a minha vida? Combinado aqui? Então, gata, Lei de Uso me diz qual parte do terreno eu não posso ocupar de jeito nenhum. No caso do Feldesberto, no caso do Fezinho, Fê está numa cidade que me diz que na frente dele eu tenho que deixar 1,5 m livre, atrás eu tenho que deixar 1,5 m livre e na lateral eu tenho que deixar 2. São sempre essas características? Não necessariamente. Tem cidade que vai pedir mais na frente, menos no fundo, mais no fundo, menos na frente. Todos esses afastamentos, eles dependem do que cada cidade se propõe, do que cada cidade quer, do que cada cidade organiza. E digo mais, gata, não é só da cidade inteira. Isso pode variar entre bairros. Às vezes, se você estiver na divisa dos zoneamentos, a casa na frente da sua pode construir de um jeito e a sua tem que ser de outro. E segue o baile. Não tem muito o que fazer. A maioria segue mais ou menos um padrão parecido, então a gente já sabe mais ou menos quanto precisa, mas a gente sempre confere caso a caso.
porque depende realmente do que cada cidade permite. E aí, Gabriel? Tá, entendi, viado. Mas, precisa mesmo? Isso é só a prefeitura, ela não tem nada a ver com a vida que eu vou viver, com como eu moro na minha casa. Então, no caso, ela tem, né? Porque, assim, se você não segue isso, a sua obra não pode ser feita. Isso é muito importante para a aprovação da sua obra, para que ela possa realmente ser construída. E também para garantir alguns detalhes. Por exemplo, janelas. A não ser que você já esteja mais ou menos querendo se preparar para o Big Brother, não é muito legal se o seu vizinho abrir uma janela dentro do seu banheiro, você não acha? Imagina que tipo, a sala do seu vizinho tá bem na parede que é o seu banheiro, e aí ele vira e fala, ai, quer saber, eu queria abrir uma janela aqui, e abre uma janela de tipo 2 metros de altura dentro do seu chuveiro. Olha que coisa agradável. Os afastamentos de terreno da lei de uso e ocupação também orientam onde a gente vai conseguir colocar janelas. Janelas sempre têm que ser abertas para dentro do seu próprio terreno, independente da altura. Ah, Gabriel, mas meu prédio tem 30 andares de altura e lá no andar 30 que está encostado na parede do muro do vizinho eu quero colocar uma janela. Não pode. Janela só pode ser aberta para dentro do seu próprio lote. Quer um exemplo? Olha essa planta aqui. Essa é uma planta que eu desenvolvi seguindo esses parâmetros de afastamento. Aqui tinha 3 metros, aqui embaixo tinha 5, ali em cima eu acho que era 3 também, eu não lembro. Mas, se eu errei qualquer medida, o Gabriel da edição, que é muito mais ligado nas medidas que eu, em segredo ele consegue confirmar, também vai colocar aqui as medidas certas. Vou puxar ela aqui pra frente. Essa casa, por exemplo, ela tinha esses parâmetros e se você for perceber, todas as janelas apontam para dentro do terreno. É o que é relevante, é o que é importante. As janelas têm que estar para dentro, a área permeável precisa existir e a gente precisa respeitar esses afastamentos. Lembrando que todas essas limitações elas servem também para garantir que a sua casa fique confortável, para garantir que ninguém vai abrir uma janela olhando para dentro do seu espaço, do seu quintal, para garantir que você receba sol o suficiente, que você receba uma troca de ar conveniente, porque é tudo isso que a gente pensa para criar uma casa de qualidade. Ficou um pouco mais claro? Tem um monte de outras características que eu poderia falar aqui também limitam o terreno, mas são os casos mais específicos. Se você quiser ficar sabendo deles, dá um like e comenta aqui embaixo, #casos específicos. No mais, eu estou deduzindo que você já apertou inscreva-se para estar inscrito no canal, já ativou o sininho para receber as notificações e ver todos os vídeos que a gente lança de terça-feira às 8, e já está pronto para seguir com a sua vida, entendendo muito mais sobre o porquê a gente não pode ocupar o espaço todo do terreno, e somente uma parte. Eu acho que é isso, bicha. Até a próxima. Tchau, tchau.